Olá, pessoal. Meu nome é Fernando Leonel Quiroga. Serei o professor responsável pela disciplina Sociologia da Educação. A minha formação, ela é uma formação multidisciplinar, entendendo os campos de formação em educação e saúde pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Sobre a nossa disciplina Sociologia da Educação, nós abordaremos alguns pontos fundamentais para entender, entre outras coisas, o papel ou a função social da escola. Passo agora a apresentar alguns elementos da disciplina Sociologia da Educação. Considerando o nosso escopo de estudo, o que nós veremos ao longo do curso, nós temos uma divisão mais ou menos sistemática que faz com que possibilite ao aluno despertar o seu interesse com relação a compreender os fenômenos contemporâneos em relação à nossa disciplina Sociologia da Educação. Por exemplo, nós entramos com o estudo dos clássicos da Sociologia da Educação, que compreende as leituras de Émile Durkheim, como fundador e pai da Sociologia da Educação, Max Weber e Karl Marx. Tá? Então, a leitura desses clássicos, ela nos permite compreender alguns conceitos e fundamentos essenciais para a compreensão da Sociologia da Educação de um ponto de vista mais contemporâneo, mais atual. Por exemplo, nós estudamos na década de 70, no contexto francês, as sociologias, aliás, que se tornaram conhecidas como teorias reprodutivistas. No contexto francês, temos especificamente as teorias de Pierre Bourdieu, Louis Althusser e Baudelot-Stablet. Essa corrente ela parte do pressuposto de que a escola, ao invés de promover a mobilidade social, que consistiria na possibilidade de uma pessoa sair de uma determinada classe social e ascender socialmente para outras classes, ela parte do pressuposto de que a escola não cumpre aquilo que ela promete, que é essa mobilidade. O que a escola faz é reproduzir os interesses das classes dominantes, conservando as classes onde elas estão. Compreendida essa etapa de estudo, que nós leremos alguns textos clássicos, nós avançamos para uma outra abordagem considerada microsociologia. Um dos maiores representantes dessa corrente é o Bernard Lahire, que supõe que a sociologia, em sala de aula, ela apresenta sentidos sociais diversos, como, por exemplo, os processos que se dão na microrrelação entre professor-aluno ou as questões que a criança vive em casa, dentro da sua família, etc, etc. Portanto, nós entendemos aí um salto qualitativo de uma concepção macrosociológica que se pauta, mais uma vez, em dados estatísticos significativos e vamos por aquilo que Bernard Lahire chamou de sociologia em escala, numa escala individual. A partir dessa compreensão desses elementos mais conceituais da sociologia, da educação de modo geral, nós podemos entrar, portanto, numa interpretação de alguns fenômenos sociais vinculados à educação por meio de uma bibliografia brasileira, organizada pelo sociólogo Gessé Souza. Especificamente nessa obra que o Gessé publica, que se chama A Ralé Brasileira, Quem é e Como Vive, nós temos ali um texto da Lorena de Freitas que apresenta um conceito-chave para que a gente compreenda os processos em que a desigualdade social se perpetua nas instituições escolares. Ela atribui como um dos maiores mecanismos de perpetuação dessa desigualdade a má-fé institucional, ou seja, um modo que faz com que a instituição não funcione a contento das expectativas que nós tínhamos sobre ela. Bom, esses são alguns temas que nós abordaremos nessa disciplina, sempre com o objetivo de, a partir da sociologia da educação, nós nos instrumentalizarmos, nos exercitarmos a nossa consciência crítica, a nossa dimensão intelectual, no sentido de compreender e interpretar os fenômenos que nos circundam, fenômenos vinculados à escola, fenômenos vinculados a uma vida escolar, que se dá às vezes no seio familiar, fora dela e assim por diante. Eu espero que todos nós tenhamos um excelente curso. Como vocês perceberam, o nosso curso é um curso que demanda uma série de leituras profundas, não por isso menos estimulantes, são leituras que provocam nossa reflexão, no sentido de contribuir mesmo para que a gente faça reflexões sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa escola. Então, eu espero o empenho de vocês, que vocês se sintam motivados e que isso sirva como um convite à reflexão para que a gente possa
refletir sobre as mais diversas questões que essa disciplina nos convida a fazer.